Eu sempre acompanhei com bastante interesse os debates sobre a existência de Deus. Não que eu me atreva a tomar uma posição nesse debate e defender com argumentos ou que Deus existe ou que não existe, mas como questão me interessa, é um debate que me interessa bastante. E o que eu observo é que, em geral, ou seja, praticamente em todos os debates, se ignora que se trata de um debate filosófico, ou seja, não é um debate nem científico e nem religioso, é um debate filosófico. E apesar de que o interesse pelo debate vem de ateus e cristãos, né, e muitas vezes os ateus se identificam como partidários da ciência e os cristãos como partidários da religião, é um debate filosófico, ou seja, as questões debatidas, quer se queira ou não, são filosóficas. Tanto os ateus, seja usando, né, exemplos do conhecimento científico, ou cristãos com qualquer tipo de argumento religioso, eles vão ter que enfrentar questões que são filosóficas. Por exemplo, é necessário discutir a natureza da realidade. Que tipo de realidade é a nossa? É uma realidade simples? É uma realidade complexa? Se é uma realidade simples, tudo é matéria, então Deus é matéria, ou então Deus é a fonte da matéria, ou então Deus é a natureza. Várias possibilidades existem dentro desse tipo de debate. Várias possibilidades de posições são possíveis. Então, esse nível de questões tem que ser debatido, mas mais do que tudo, questões cosmológicas também. Por exemplo, se o universo tem origem ou se é eterno. Para Aristóteles, por exemplo, o motor imóvel ele tem que existir eternamente porque o universo é eterno. O universo existe eternamente, então tem que haver um motor imóvel que move, que mantém o universo em movimento, mas ele mesmo não se move. Em si, ele é imóvel. Então esse motor também é eterno porque o universo é eterno. Ou seja, se esse motor imóvel é interpretado como Deus, isso significa que é um Deus no universo que não foi criado nunca, porque o universo mesmo é eterno. Outra possibilidade também, além da criação, que é o que se pensa quando se fala em Deus num viés cristão, outra possibilidade também é que a matéria seja eterna, mas o universo tenha sido formado por uma espécie de demiurgo, por uma espécie de artesão que formou, que fez a sua obra, mas a partir de uma matéria já disponível, uma matéria-prima já disponível. Então a matéria não seria criada por Deus e nem teria Deus como fonte. Enfim, são várias possibilidades, são questões dificílimas, são questões complicadas sobre a imanência de Deus, sobre a transcendência de Deus, sobre a necessidade ou não de haver uma origem do universo, e haver um criador do universo, e haver um ser, ou se é que é possível haver algum ser como esse que sustenta, que mantém o universo existindo da maneira como ele é e que determina as leis, né, a estrutura do universo, o modo de funcionamento do universo, enfim. As questões são sempre essas e as questões são essencialmente filosóficas. Por mais que os ateus tentem discutir com base em ciências empíricas, nenhuma ciência empírica pode responder a questão de se Deus existe ou não. Seja a favor, seja contra, né? Essa pergunta. Ou seja uma resposta afirmativa sobre a existência de Deus ou uma resposta negativa, isso não é possível se fazer a partir dos resultados das ciências empíricas. E tampouco se pode simplesmente alegar que a afirmação da existência de Deus seja prova de tudo aquilo que é defendido, que é pressuposto pelo cristianismo, porque quando se fala de Deus é necessário fazer a distinção entre a teologia natural e a teologia dogmática, entre o Deus dos filósofos e o Deus da religião, porque não se está falando da mesma coisa. Quando se fala de Deus como fundamento do universo, isso não precisa ter necessariamente um viés religioso, que pressupõe um envolvimento de Deus com as questões morais, uma questão de obediência a Deus ou de mandamentos de Deus, ou uma instituição como a religião, em que se cultua a Deus, em que existe proselitismo, em que existem noções como pecado e salvação. Coisas desse tipo não vêm vinculadas, não estão implicadas, nem mesmo sequer a caracterização clássica do cristianismo de Deus como onipotente, onisciente e onipresente. Tudo isso está vinculado à doutrina cristã. Não é necessariamente uma noção universal e puramente racional de Deus. Então, não é possível simplificar esse debate
como se você argumentar com argumentos ontológicos e cosmológicos que defendem a existência de Deus, como se automaticamente se estivesse defendendo a existência do Deus que é objeto da crença e da mensagem do cristianismo. Ou seja, o Deus bíblico e o Deus que está tratado, né, e elaborado como ideia nas doutrinas do cristianismo. Ou seja, das várias doutrinas do cristianismo. Mas, enfim, não é possível tratar como sendo o mesmo objeto, a mesma ideia, o mesmo termo. A palavra Deus é que faz essa confusão, porque as pessoas imaginam que se esteja tratando da mesma coisa, mas quando se trata de filosofia, a maneira de abordar, o viés com que se é abordado o problema é completamente diferente e não tem necessariamente essas implicações religiosas. Então eu acredito que tanto os ateus quanto os cristãos precisam assumir que eles estão travando um debate filosófico e devem fazê-lo em termos filosóficos, conhecendo os argumentos filosóficos ao longo da história, seja para negar, seja para afirmar a existência de Deus.